A vida além da sepultura, Ramatiz Atanaju Silva mais. A desencarnação e seus aspectos críticos. Pergunta. No momento em que desencarnamos, aparece junto de nós espíritos, amigos ou de parentes que nos amparam e nos assistem nessa hora aflitiva? Atanagido. Sem dúvida. Pondo caso em vós mesmo, que fareis se já estivesse desencarnados ao saber que determinado filho, ou amigo ou ente muito querido se encontra no limiar da porta do astral? Quando aqui chegardes a vez de notar como são muitos os tropeços e as dificuldades que se antepõem a maioria dos desencarnados, principalmente as perigosas ciladas e as influências maléficas que os espíritos diabólicos semeiam no caminho do além e que ameaçam os recém-vindos da Terra. Como não podemos prever com exatidão quais serão as reações psíquicas de nossos parentes na hora delicada em que tiverem de abandonar o corpo físico, somos obrigados às vezes a solicitar a presença das entidades mais elevadas, a fim de que nos ajudem a proteger os nossos entes queridos na travessia do mundo. Pergunta. Então ficam asseguradas a proteção e a segurança daqueles que partem da Terra por meio da assistência benfeitora em que os parentes e amigos do além prestam aos seus familiares desencarnados? Atanagido. Isso depende muito do cabedal de virtudes do espírito desencarnante e do modo como ele haja vivido na matéria, porquanto em geral os encarnados obedecem mais ao instinto das paixões animais do que suas a razão espiritual, Pouco a pouco se deixam envolver pelas sugestões melífluas dos malfeitores das sombras que do além lhe preparam antecipadamente o perispírito, de modo a que melhor se sintonize com as suas vibrações maléficas. Após a morte do corpo de carne, são poucas ainda as almas que na existência física se esforçam por viver os ensinamentos salvadores do Evangelho, já crentes de que o sacrifício e as vicissitudes suportadas na matéria hão de lhe garantir a libertação espiritual no reino do além-túmulo. Bem sabeis que, mesmo quando vos encontrais na terra, a vossa segurança e proteção muito depende dos tipos de amizade que escolheis. Sem dúvida, não podereis contar com a amizade sincera por parte de um grupo de malfeitores a que vos ligardes, pois é óbvio que, em se tratando de homens egoístas e rancorosos, que ainda não puderam conseguir nem ao menos a sua própria segurança, de modo algum poderão dispensá-la a outrem. Os encarnados que se descuidam de sua responsabilidade moral também cultivam ações menos dignas no lado de cá, impermeabilizando-se para com os incessantes apelos dos seus guias ou anjos da guarda. É indubitável, pois, que tais criaturas, em seguida à morte corporal, terão que ser recebidas no astral por sombria comissão das trevas, que há de exigir os direitos de propriedade que já exerciam em tais espíritos, quando estes ainda habitavam o mundo material. Assim sendo, a proteção tão necessária e desejada, a saída do túmulo, dependerá fundamentalmente do padrão espiritual que tiveres cultivado em vós mesmo. Cada ser se eleva acionado pelo seu próprio dinamismo angélico, embora não deixe de receber um amparo justo dos amigos e parentes, que muito o auxiliam a encontrar o seu ambiente eletivo no além. Pergunta. Consegue o espírito abandonar com facilidade o seu corpo físico, logo em seguida ao ser considerado morto aqui na Terra? Atanagido. Há dois fatores muito importantes que não se perturbam, que não só perturbam os encarnados na hora derradeira, como ainda lhe impõem sérias dificuldades para retê-los por mais tempo junto ao cadáver, mesmo depois de considerado mortos pelo atestado de óbito. Um deles é o proverbial medo da morte, ainda muito comum entre os povos ocidentais, infelizmente bastante ignorantes da realidade espiritual e da mortalidade da alma. O outro advém dos clamores dos parentes que, em seu desespero e ignorância, terminam por imantar o moribundo mais fortemente ao seu leito de dor, dificultando a libertação do seu espírito. Não basta que os homens tenham sido brilhantemente educados em famosas academias ou que possuam
aprimorada cultura científica acumulada em muitos anos de estudo, pois, apesar disso, eles geralmente valorizam demais o cenário do mundo material e confundem o verdadeiro sentido da vida do espírito imortal com os efeitos transitórios da existência física. Assim, quando defronta com o terrível momento da morte em que a vida corporal se esvaia, sem qualquer possibilidade de ser retida pelos recursos humanos, o medo lhes toma o cérebro e então eles se apegam, desesperados, aos últimos resquícios de vitalidade, demandando mais tempo para serem desatados aos derradeiros laços da existência terrena. Pergunta. E isso não pode também suceder com as próprias almas benfeitoras que tenham sido devotadas às práticas religiosas? Atanajuda. Mesmo algumas almas benfeitoras, embora não tenham se escravizado completamente às sensações da carne, ainda podem prolongar o tempo necessário para a morte do corpo físico, pois o seu tremendo pavor da morte, a inconformação com a cessação da vida carnal, termina por encerrá-las no vaso em agonia. Em sentido oposto às que, embora não sendo benfeitoras, não temem a morte e chegam mesmo a enfrentá-la com desdém. No entanto, demoram em se libertar do corpo, porque se consegue romper as algemas do medo, não consegue, entretanto, lograr o mesmo com os grilhões vigorosos das sensações e paixões inferiores. Aqui tanto se algemaram na matéria. E com esse medo da morte, apego condenável às satisfações provisórias da carne, a criatura copia a figura do molusco encolhido de medo em sua concha, pois não quer abandonar o corpo já em estado lastimável, enquanto se impermeabiliza às vibrações da vida superior e deixa de auxiliar aqueles que devem lhe desatar os laços que aprendem a matéria. Quando se reconhece no soar da hora derradeira da vida física, ao invés de firmar a mente ao convite libertador do espírito, prefere atender ao apelo incisivo do instinto animal, que luta encarniçadamente para impedir que a centelha espiritual lhe fuja à ação vigorosa e dominadora. Pergunta. Como poderíamos entender essa pressão exercida pelos parentes do moribundo na hora de sua desencarnação, obrigando a lutar contra a morte do corpo? Atanajuda. O constrangimento, o desespero e a inconformação dos familiares e amigos em torno do agonizante produzem filamentos de magnetismo denso que imantam o espírito desencarnante ao seu corpo material, como se se tratasse de vigorosas cordas vivas a sustentar a alma em agonia, conforme podereis comprovar pela extensa literatura espírita. A casa em que os espíritos assistentes dos desencarnantes procuram neutralizar esses efeitos perniciosos, lançando mão do estratagema de restaurarem as forças magnéticas do agonizante e fazendo o seu organismo físico obter visível recuperação de vida ante a melhoria súbita, que é muito comum nos fenômenos da agonia. Acalmam-se os temores dos familiares e cessa a angústia que retinha o espírito no corpo carnal. Abrandam-se ou extinguem-se então os fios magnéticos que imantam o moribundo, a carne, porque as mentes dos presentes também deixam de produzir essas forças magnéticas negativas e agrilhoantes, que resultam de grande ignorância espiritual dos encarnados a respeito do fenômeno da morte corporal e da imortalidade do espírito. Essa súbita convalescença na hora da agonia, muito comentada na Terra, é que deu lugar ao velho rifão, melhor do moribundo visita da morte. Pergunta. Mas não é justo então que os parentes e amigos do enfermo se angustiem ante a partida definitiva daquela que lhes era tão cara ao coração? A porventura deslize espiritual nessa imantação da família ao seu ente querido nas vascas da agonia? Atanajuda. Tudo depende do modo como encaramos essas coisas na vida comum, em comum, ou seja, do ponto de vista em que nos colocamos. Convém refletir que, enquanto para os encarnados a morte do seu familiar significa tragédia insuperável e drama pungente, o mesmo acontecimento para os seus parentes, já desencarnados do lado de cá, transformam-se em um fato jubiloso, pois em verdade trata-se de um ente querido que retorna ao seu verdadeiro lar, no além. Então, intervêm-se os papéis, pois o confrangimento do mundo físico passa a ser motivo de alegria no mundo astral. Enquanto os moradores do vosso orbe ignoraram a verdadeira finalidade da vida humana e a imortalidade do espírito, ainda hão de chorar inúmeras vezes, assim como já têm chorado em outras existências.
Quantas vezes já choraram por vossa causa em outras encarnações? Cada vez que o vosso espírito teve de abandonar o seu corpo físico, já fostes pranteados sob as vestes egípcias, hebreias, gregas, hindus ou europeias, alhures para si obedecerem a determinados ritos fúnebres usados por certas raças exóticas. Colocaram alimentos e objetos dentro dos vossos caixões mortuários ou sobre as lápides tumulares do vosso cadáver. Doutra feita, apenas algumas flores singelas ornamentaram as cruzes solitárias de vossas sepulturas. Algumas vezes, em vidas mais ricas, o vosso cadáver transitou pelas ruas no caixão luxuoso, forrado com sedas riquíssimas e ornado de franjas douradas, submerso no fausto das flores raras, hospedantes definitivamente no mausoléu suntuoso. No entanto, em outras vezes, algumas almas amigas tiveram que carregar o vosso corpo hirto, seminu, coberto com repulsivos trapos que mal cobriam vossas carnes frias. Enquanto em certas existências a terra fria vos deu sepultura amiga. Também vezes ouvem que os animais ferozes ou os urubus famintos se encarregavam de vos devorar o corpo tombado só na mata virgem. Há quantos milênios um círculo de vossa família espiritual, composta às vezes dos vossos próprios adversários de outras encarnações, obrigados a fazerem parte de vossa parentela consanguínea, não tende cultivado o choro e o sofrimento angustioso, pelo paradoxal de uma morte que é imortal? Pergunta. Em nossa atual compreensão espiritual, a morte ainda significa para nós um acontecimento tétrico e despertador, pois não sabemos seguramente que destino tomarão os nossos entes queridos que partem daqui. É muito justo que nos desesperemos. Em nossa dúvida e angústia, não serão produtos naturais de nosso estado evolutivo ainda tão precário. Atanagildo. Sim, pois nos planetas mais avançados, a morte corporal de seus familiares é considerada um acontecimento mais feliz do que o próprio nascimento de um filho ou neto. E isso porque a alma que se encarna tem de se defrontar com a grave responsabilidade de sua retificação espiritual, sem que ninguém possa predizer com segurança de que modo ela irá se portar na nova e severa experiência física. Quantas vezes o bebê querido que sorri no berço material não passa do envoltório disfarçado de um futuro? Nero, Torquemada, Lampião, Calígula. Quem poderá negar que naquele corpo tenro e rosado que inunda o lado de novas alegrias poderá se encontrar a alma perjura do futuro, ou então o vosso algoz implacável que no passado já destroçou a aventura humana? Quais os pais que poderiam confiar sem receio em que, após o crescimento do organismo tenro e adorado do seu rebento querido, ele há de retribuir o carinho e os cuidados que lhe foram dispensados, como um tributo sagrado do filho amoroso para com os seus progenitores que tanto se sacrificaram por ele? Quem poderá adivinhar de início que num berço infantil repousa uma entidade degenerada, cruel ou prostituída, em lugar do espírito angelical tão desejado para fazer parte do lar? Entretanto, na hora da desencarnação, embora se despeça de um espírito amigo e deixe inconsolável mágoa nos corações afetivos, já podeis conhecer o seu caráter e avaliar os frutos de sua existência terrena, porquanto ele retorna após uma tarefa boa ou má, porém limitada, porém terminada. Sem dúvida, o mais sensato não é chorar o ente querido que parte, mas sim tornar-se de sérias preocupações por aquele que chega. As lágrimas humanas só deveriam ser derramadas pelo morto em virtude da conduta desregrada com que houvesse vivido, pois a morte em sua feição material é coisa bem secundária da eternidade da vida do espírito. Pergunta. Não discordamos de vossas considerações, mas achamos dificílimo dominarmos a dor nessa hora cruciante em que nos separamos definitivamente daquele que já se integrara aos nossos momentos felizes e às nossas angústias no mundo físico. Atanagildo. Esse vocábulo definitivamente bem diz do quanto vos encontrais ainda distante da realidade espiritual da morte do corpo físico. Não há separação absoluta. O que há é que o espírito devolve à terra a sua vestimenta carnal usada, imprestável, que lhe fora cedida para o rápido aprendizado de alguns lustros terrenos. E fora de dúvida que, apesar dos clamores, por maiores que sejam, dos familiares desesperados,
É impossível reter de um espírito desencarnante por meio desse violento recurso aflitivo. Pelo que me foi dado a observar durante a minha própria desencarnação, os gritos, as angústias, os sofrimentos atrozes de meus parentes, desbruçados sobre o meu corpo hirto, não puderam salvar-me da morte, nem conseguiram sequer aliviar-me da aflição da agonia. Em verdade, só serviram para agravar as minhas aflições desencarnatórias. Retornando ao além, comprovei que esse drama desesperado desenrola ante um agonizante, só lhes dificulta a libertação do espírito, assim como confrange e animaliza a captação mórbida das cenas dramáticas em torno de si. Tenho visto alguns moribundos se conservarem num estado de angústia inanarrável, visto que, quando já se encontra a caminho da libertação definitiva, satisfeito com o alívio dos atrozes sofrimentos físicos, eis que os familiares novamente os enlaçam pelos invisíveis filamentos magnéticos de imantação, produzidos pelos clamores e súplicas arrebatadas. Então, ainda presas às malhas cravizantes da vigorosa rede magnética, veem-se obrigados a assistir às lamúrias, aos gritos e aos desesperos que eclodem em torno de si. Na mais cruciante imobilidade de seus corpos hirtos, indesejável aguçamento da audição psíquica. Pela maneira com que os ocidentais ainda encaram o fenômeno nascer e o acontecimento morrer, compara-se que eles perdem consideravelmente para os chineses e para certos civícolas ignorantes e sem os requintes da cultura civilizada. Estes se mostram bem mais esclarecidos que os civilizados, pois choram compingidamente quando lhe nascem os filhos e festejam ruidosamente a morte de seus entes queridos. Embora isso vos pareça bastante chocante, há um profundo senso de sabedoria instintiva nesse acontecimento, em que o chinês e o bugre instintivamente reconhecem que nascer é mais trágico do que morrer. Pergunta. Sob qualquer hipótese, então, o desespero da parentela é sempre prejudicial ao espírito na hora da morte, não é assim? Atanagildo. É tão prejudicial ao desencarnante essa ligação afetiva que se estabelece através dos laços do magnetismo com o fragedor dos seus familiares, que em certos casos, alguns espíritos de reconhecido estirpe espiritual chegam a combinar que algumas desencarnações se verifiquem durante o sono ou então longe da família, a fim de que os indivíduos possam morrer sossegados. Daí as grandes surpresas de última hora, com os desenlaces súbitos à distância do lar, ou notados quando a família acorda, em que o desespero da parentela só eclode depois que o espírito já se encontra livre dos laços da vida física. Pergunta. Porventura, quando verificarmos que um amigo ou parente já se encontra moribundo, devemos nos interessar de quaisquer providências para não o retermos mais tempo entre nós? Devemos deixar o enfermo sem a intervenção socorrística da própria medicina terrena? Atanagildo. Não há que censurar a continuação da intervenção médica, que providencia todos os recursos viáveis para salvar o moribundo, pois geralmente é ele mesmo quem mais deseja sobreviver. O que é censurável é o fato de que nem sempre o melodrama da morte identifica um conteúdo emocional sincero para com o doente. Não raros os parentes que demonstram mais aflição na tentativa de curar a moléstia incurável do seu familiar são os que mais o bombardeiam com raios de hostilidade durante a sua última chama de vida, mal podendo esconder a esperança de fazê-lo descer à tumba o mais depressa possível. Assim como alguns parentes e amigos emitem esses fios de magnetismo aflitivo, dificultando o desligamento definitivo do corpo ao desencarnante. Outros há que lhe atiram setas envenenadas, embora suas faces estejam lavadas por lágrimas e seus gritos sejam os mais estridentes. O homem que possui vastos patrimônios materiais raramente consegue partir da terra sob o unânime sentimento de pesar e choro sincero de sua parentela carnal, e os motivos são bem razoáveis para essa contradição, pois a família terrena é geralmente constituída por espíritos adversos, que mal se suportam sob as mesmas algemas consanguíneas. Daí, pois, justificarem-se as variadas atitudes mentais e os sentimentos diversos que eclodem junto ao leito do moribundo. Quando seus patrimônios materiais podem acender os mais condenados desejos e cobiça entre os seus familiares, ao entreverem a divisão da herança.
De modo algum me compreende, me cumpre dar-vos conselho para que abandonais os vossos doentes sem o socorro médico, apenas porque já percebeis a sua morte irremediável. Longe de mim assumir essa responsabilidade para convosco, ou mesmo interferir simples ou draconicamente nos vossos sentimentos. Embora um copo d'água cedido de boa vontade já tenha ressuscitado muito moribundo desenganado. Quantas vezes a sala cirúrgica, aparelhada com os melhores instrumentos do mundo, tem fracassado diante de um singelo surto de apendicite? Indubitavelmente podeis continuar a socorrer os vossos enfermos familiares, mesmo os que consideram desenganados, mas é óbvio que isso não vos fará não vos fará ganhar o céu, nem vos levará ao inferno, assim como também não salvará o enfermo, se a lei do karma já o tiver assinalado para a morte. Em suma, a desencarnação tem caráter muitíssimo particular. Cada um colhe exatamente aquilo que semeia no tempo exato e previsto pela lei, embora a tenha subestimado. Pergunta: queres dizer também que, independentemente da nossa intervenção, o doente pode salvar-se, se isso for determinado pelo alto, não é assim? Atanagildo: desde que o moribundo deva continuar sua existência terrena, e que o susto da morte lhe sirva de lição para que abandone certos desregramentos no mundo material, não tenhais dúvida, ele há de se salvar, mesmo que só por meio de um modesto chá de camomila. Mas se houver chegado o momento em que deve abandonar o vestuário de carne no almoxerifado da terra, ele desencarnará, mesmo que o transformeis num paliteiro de agulhas hipodérmicas. Num excelente caldo de cultura de antibiótico, ou o espeteis continuamente para receber soros ou transfusões de sangue alheio, embora o coloqueis numa tenda de oxigênio ou façais engolir caroços de vitaminas concentradas. Se lhe houver soado a hora kármica, há de deixar de respirar, malgrada a força da vossa fé e a esperança das providências divinas. Isso porque a providência divina, que durante longos milênios disciplina e fiscaliza a consciência do ser, vem a ser a própria lei kármica, que nunca pode ser subestimada ou perturbada. Só depois de terminado o serviço dos espíritos desencarnadores, que o mundo terreno simboliza a figura da temida parca que corta o fio da vida, é que vos lembrais da providência divina e dizeis: Deus quis assim. A lei do karma não toma conhecimento de pedidos ou de apelos que contrariam o programa aqui estabelecido antes da reencarnação. Só aqueles que fogem da vida pela porta do suicídio, ou então são expulsos da carne pelos excessos pantagruélicos ou o abuso das sensações inferiores, é que aportam por aqui antes do tempo marcado pelo serviço espiritual de recrutamento, causando justificadas surpresas e preocupações à parentela desencarnada. Influências do velório sobre o espírito. Pergunta: há fundamento na afirmação de que o caráter das convenções mantidas durante o velório por amigos ou visitantes do morto pode influir favorável ou desfavoravelmente sobre o espírito? Atanagildo: após a minha desencarnação, o que já tive a ocasião de vos contar, mesmo depois de haver alcançado o repouso espiritual na metrópole do Grande Coração, ainda fui vítima das vibrações agressivas partidas dos comentários insidiosos que Anastácia emitia a meu respeito. Imaginai agora o terrível efeito de vossas palestras junto a um espírito desencarnante que geralmente ainda se encontra ligado de certo modo ao corpo, num estado de semiconsciência, mas em condições de se afligir em consequência de vibrações psíquicas que o perturbem a todo momento. Como ainda são raras as criaturas que desencarnam suficientemente fortalecidas para se imunizarem contra as ondas de maledicência e das vibrações adversas. Imaginais também o confrangimento que, durante o velório, podereis causar mesmo àqueles que vos foram tão caros no mundo físico, se não controlardes o vosso pensamento junto a eles. Em face da proverbial maledicência humana, o velório terráqueo muito se assemelha à sala do anatomista, pois os mais contraditórios interesses, opiniões e sentimentos se transformam em ferramentas aguçadas, com as quais se autópsia a moral do defunto.
Evocam-se imprudências de sua vida, relembram-se várias aventuras amorosas em que se envolveram, embora nada ficasse provado, expõe-se às suas dificuldades financeiras, ou então se discute as possibilidades de partilha de seus bens entre a parentela do mundo. Normalmente faz-se um levantamento de todas as adversidades porque passou o falecido e dos atos desairosos pouco conhecidos por ele praticados. E isso devido quase sempre à imprudência do amigo confidente, que lidera a conversa na noite do falecimento e resolva ser o ponto de atração dos presentes. A indisfarçável humor ao se relembrar os equívocos do irmão que se ausenta do mundo físico, pois assim como evoca as suas fraquezas e canduras, também lembram as suas prováveis astúcias nos negócios materiais. Discutem-se os seus pontos de vista religiosos, mas também se anotam as suas contradições e preferências doutrinárias. Há mesmo suposições desairosas sobre o que lhes pode acontecer no além, em face dos seus deslizes, embora os mais afoitos também lhes confiram moradia prematura no céu, mas intimamente descrente de suas próprias afirmativas e louvores ao morto. Junto ao cadáver quase sempre se reúne um grupo de amigos compungidos que, a meia voz, discretamente e sem demonstrar malícia ou curiosidade, exumam toda a vida íntima do morto. Breves alusões ao defunto, fragmentos de palavras, perguntas a esmo sobre o poder da estranha magia, vão se encadeando até degenerarem em inconveniente conversação para um momento como esse. Pergunta: quais as causas de tais conversações mortificarem tanto os espíritos desencarnantes durante o velório? Atanagildo: poucos seres sabem que todos os quadros mentais que se formam nessas palestras projetam-se na mente do desencarnado, causando-lhe perturbações tão fortes e confrangedoras, tanto quanto sejam as intenções e os propósitos dos que os produzem, enquanto vos encontrais protegidos pelo bioma do corpo físico. Ainda podeis neutralizar os impactos vibratórios das imagens adversas que se chocam contra a organização delicada do perispírito. Mas durante a desencarnação o espírito se assemelha ao convalescente que mal pode ensaiar os primeiros passos a entender e atender à sua respiração dificultosa. É óbvio que o espírito, em idênticas condições, há de ser imensamente sacrificado, se ainda o obrigam a evocar mentalmente todas as tricas, equívocos e emoções e mazelas do seu passado já esquecido. Qual seria o vosso estado mental se, depois de vos encontrares exausto por gigantesco e fatigante exame intelectual, que vos arrasasse a reserva de fosfato ainda vos obrigasse a recapitular todos os problemas e lições recebidas, desde o curso primário até a graduação acadêmica? Entretanto, é assim que procede a maioria dos vivos na câmara mortuária do falecido, quando obrigam este a evocar todo o seu passado, exumar em vigilância e reviver tanto os motivos agradáveis quanto os assuntos nevilárgicos, que lhes despertam os ressentimentos naturais do mundo que abandona. Já não lhe basta a memorização cinematográfica e retroativa que é comum a todo espírito que abandona o seu corpo, para que os presentes ainda supliquem com a lembrança póstuma dos seus equívocos e produtos naturais da ignorância espiritual de todos os homens? Pergunta: que nos aconselhais para o momento do velório, quando cumprimos o piedoso dever de comparecer junto ao cadáver do amigo ou do parente falecido? Atanagildo: acredito ser desnecessário qualquer conselho nesse sentido, pois o próprio relato da minha desencarnação e as muitas comunicações mediúnicas de outros espíritos sobre o assunto deve ser bastante suficiente para vos ensinar qual seja a melhor conduta espiritual nessa hora. Entretanto, não posso me furtar ao dever de vos dizer que a melhor atitude que deveis adotar no velório é lembrar-vos do sublime recomendação de Jesus: fazer aos outros o que quereis que vos faça. Pergunta: mas desejaríamos merecer o vosso parecer pessoal sobre como devemos nos portar durante o velório. Podereis atender-nos? Atanagildo: uma vez que
por ocasião de vossa futura desencarnação, desejareis provavelmente a paz e a presença de eflúvios balsâmicos junto ao vosso corpo, se ainda estiverdes a ele ligado. É indubitável que também sabereis qual deve ser a vossa atitude junto a qualquer cadáver ou em qualquer velório, isto é, guardar para com o falecido todo sentimento de ternura e tolerância, sublimado ainda pela oração efetiva em favor do espírito desencarnado. Então procurareis reajustar as palavras tolas ou prejudiciais, ordenando os pensamentos imprudentes e formando um clima de serenidade espiritual através do intercâmbio de assuntos elevados. Assim prestareis grande socorro mental e moral ao irmão que ainda irá lutar pela sua definitiva libertação das garras da armadura física. Fareis o possível para não permitir que sejam evocados fatos ou cenas desairosas ou os equívocos humanos do vosso amigo ou parente, evitando também que invada o ambiente o anedatório inconveniente, tão explorado pela maioria dos especialistas em enredo ignóbeis. O velório deve ser um ambiente digno do sacrifício de todos os amigos e parentes do morto. É a última homenagem que ainda pode lhe prestar, procurando sintonia com a faixa de alta vibração espiritual, que então pode atrair as forças angélicas para a sua libertação definitiva da carne. Não se pode ajudar o espírito exumando ocorrências depreciativas, nem associando lembranças dolorosas e confragedoras à alma ainda desfalecida pelo fenômeno da morte corporal. Assim como o respeito e a cortesia social sempre exigem que certos assuntos indiscretos não sejam tratados diante do culpado, a morte do corpo físico sempre pede o socorro das almas amigas. No entanto, o espírito que parte quase sempre é acolhido da rede tecida pela ignorância dos que ficam. De um lado, é o sentimentalismo prejudicial da família, que encarcera o perispírito do desencarnante no seu organismo físico, já sem vida. Do outro lado, são os componentes do velório, que fazem-no balouçar em todas as cristas das ondas que se formaram na tempestade de sua vida. Quereis saber qual deve ser o comportamento humano em um velório? Pergunta. Sob a minha opinião de espírito desencarnado, considero uma reunião de caráter muitíssimo delicado, que exige silêncio afetivo e meditação de alta espiritualidade, assim como requer a súplica, a oração piedosa que balsamiza a alma em despedida. Por isso, o velório não deve ser oportunidade para animadas palestras ou malicioso humorismo, e muito menos ponto convergente para se tratar da vida particular do morto. A eutanásia e as responsabilidades espirituais. Pergunta. Aconselhais a prática da eutanásia no caso de doenças incuráveis? Alguns afirmam que se deve extinguir a vida daquele que sofre atrozmente, sem possibilidade alguma de cura. Outros defendem calorosamente o respeito à agonia do moribundo até o seu último espasmo de vida, mesmo que se apresente de modo mais cruciante. Atanagendo. Para mim, a questão de se liquidar o enfermo algumas horas antes de ser liquidado pela morte, ou então de deixá-lo entregue ao seu sofrimento para purificar o seu perispírito até o derradeiro segundo, está subordinada à necessidade de se saber primeiramente a quem pertence o corpo que se extingue e a quem cabe o direito da vida. É óbvio que o corpo físico não passa de empréstimo a prazo limitado, feito pelo ateliê da terra ao espírito encarnante, e que fatalmente deverá ser devolvido após o prazo combinado. Quanto à vida, pertence a Deus, que nos oferece para que possamos adquirir a noção de existir e nos reconhecemos como consciência individual. A parte, mas sem nos desligarmos do todo. Através do fluxo abençoado das existências físicas, terminamos aprendendo que não somos árvores, estrelas, pedras ou regatos. Embora essas coisas com o tempo também se afinem de tal modo conosco que futuramente poderemos incorporá-las na área de nossa consciência espiritual. Desse modo, não somos nós que constituímos pessoalmente o nosso corpo físico, mas é a lei da evolução que durante milênios vem se encarregando carinhosamente de construí-lo para o nosso uso provisório. Não chegamos a criar sequer os minerais que compõem as nossas unhas, as vitaminas, a nossa nutrição, os líquidos para as correntes sanguíneas e linfáticas. Furtamos até o magnetismo solar e a radiação lunar para ativar o nosso sistema vital, das relações energéticas com o meio.
Deste modo, muito grave, reflexões se impõem às nossas responsabilidades antes que, ao nosso bel prazer, pretendamos intervir na lei e praticar a eutanásia, decidindo sobre a vida corporal do próximo ou mesmo do nosso corpo esfrangalhado. É muito importante lembrarmos de que não precisamos intervir para que o bebê recém-nascido cumpra a sua tarefa de crescer. Para isso, só lhe ofertamos leite líquido ou em pó. E apenas isso o transforma em adulto de olhos azuis ou pardos, de cabelos negros como azeviche ou louros como os reflexos matutinos do sol. Desenvolvem-se os lábios carminados, as mãos e os pezinhos plenos da vida misteriosa, plasmam-se os movimentos graciosos e despontam os ares inteligentes, emoldurados pelo riso cristalino que embevece e fascina os pais envaidecidos. É óbvio, pois, que não temos o direito de intervir discricionariamente na vida desse corpo e apressar-lhe a morte. Pois a lei reza e claramente nos comprova que isso só pertence a Deus, o divino doador da vida. Pergunta: mas é sábio que o nosso espírito, durante as encarnações em que se serve do corpo físico, também o aperfeiçoa gradativamente, conforme se comprova pelo progresso orgânico desde um homem pré-histórico até o atual cidadão do século XX. Não é assim? Isto não lhe confere certo direito para praticar a eutanásia? Atanagildo: que tem a ver uma coisa com a outra? Se examinarmos com isenção de ânimo o que alegais, comprovaremos que quereis a melhor parte dos negócios que fazeis com a divindade, pois o aprimoramento do corpo durante os milênios decorridos se realiza graças aos cuidados incessantes da evolução. Deus nos fornece a substância carnal e o fluido vital, que se agrupa genial e dinamicamente para então constituir o organismo que permite colhermos as abençoadas experiências da vida planetária. Em troca de tão grande concessão feita em milhares de séculos, apenas ficamos obrigados a servir no futuro a outros irmãos menores, assim que estivermos de posse dos bens que atualmente desejamos. No entanto, raramente respeitamos esse acordo com a divindade, porquanto, além de lesarmos o patrimônio carnal que nos oferece de graça e usarmos para fins brutais as sensações corrompidas, quase sempre nos rebelamos contra a lei, nos impondo a multa decorrente de nossa infração contratual. Quando a lei nos impõe a multa decorrente de nossa infração contratual, abusamos desatinadamente dessa doação feita para a nossa aventura espiritual, mas é evidente que posteriormente devemos atender às necessidades de retificações, as necessárias retificações sobre o progresso doloroso do sofrimento no mesmo cenário do mundo que subestimamos. Embora a alma consciente do ajuste possa se demorar na rebeldia e nos desatinos por longo tempo, sempre chegará o dia em que terá de aceitar o programa sacrificial de sua recuperação e se entregar ao cumprimento integral das cláusulas do contrato sideral que subestimou. Então vê-se obrigado a aceitar uma nova encarnação na vida física para sensibilizar o psiquismo e depurar o espírito no crisol do sofrimento benfeitor. O que acontece então? Eis que a parentela do mundo, a ciência dos homens, crente de que esse sofrimento atroz de recuperação espiritual deriva de algum equívoco do Criador, resolve intervir no caso particular do espírito em débito para com um contrato sideral e liquidá-lo pela eutanásia. E isso é feito antes do prazo determinado pela técnica sideral, a fim de se atender aos bondosos sentimentos do coração humano e se corrigirem ainda em tempo os descuidos e as contradições de Deus. No entanto, essa gloriosa sabedoria humana ignora que apenas transfere para outra vida futura a mesma soma de dores e sofrimentos que foram reduzidos pela eutanásia. Ato discutível até pela razão humana e que de nenhum modo soluciona os problemas delicadíssimos do espírito, que é eterno. Pergunta: advirão consequências prejudiciais para aqueles que matam por piedade? Conviria lembrar que é algo impiedoso deixar uma criança sofrer atroz padecimento sem cura, que chegariam a comover até o coração de uma hiena? Atanagildo:
toda intervenção indébita sempre implica em punição. Isso ao que penso, a lei atuante, mesmo no vosso mundo material. É perigoso adotar a eutanásia, por quantas vezes esse matar por piedade, no subjetivismo da alma e pela sinceridade de Freud, não poderá ser confundido com a exaltação de matar por comodismo. O conteúdo subjetivo de nossa alma, além de complexo em sua riqueza de valores acumulados no tempo, obedece a diretrizes sumamente sábias, estabelecidas pelo plano mais alto, que escapam aos vossos julgamentos de superfície, aos vossos raciocínios da vida física. Não convém deixarmos tomar pelo primeiro impulso emotivo, que erradamente consideramos ditado por um sentimento piedoso, mas que nas profundezas de nosso ser pode ter outra origem desconhecida. A meu ver, nós não conhecemos com clareza e confiança aquilo que o nosso próprio espírito pretende realizar quando ainda se encontra no corpo de carne. Ignoramos quais as razões subjetivas que nos ditam as ações e as aparências que surgem à luz de nossa consciência em vigília. E se assim não for, é óbvio que há muito tempo já estareis desobrigados das encarnações físicas, em face de já haveres resolvido o milenário desafio do conhece a ti mesmo. São bem raros os espíritos encarnados que se recordam completamente do passado, podendo comprovar as verdadeiras causas que originam os efeitos que sofrem no presente. É por isso que estáis repletos de impulsos e sugestões ocultas, boas e más, que vos provam a força de uma consciência que está desenvolvendo há muitos milênios em vossas vidas através das formas do mundo físico. Uma vez que desconhecemos ainda os intuitos de nosso pesquisa milenário, pois ignoramos até os objetivos que nos ditam certos impulsos inconscientes, há o perigo de praticarmos a eutanásia na suposição de cumprirmos um ato piedoso, como dizeis, quando pode se tratar apenas de um ato cômodo, mais interessante a nós do que ao próprio doente. Não é difícil que esteja invertido esse sentimento de piedade de nossa íntima concepção particular, pois o nosso próprio sentimentalismo pode se sentir num estado desagradável ao vermos alguém sofrer sem possibilidade de alívio e salvação. O que nos força a afastar de nossa visão o quadro atroz da dor alheia, visto que nos está perturbando o sossego. Da mesma forma como nos angustiamos profundamente ao vermos o sofrimento acerbo do nosso ente querido, é possível que nos mantenhamos calmos se isso estiver acontecendo com o nosso pior inimigo. Daí não conhecermos em absoluto qual a realidade do impulso interior que nos aconselha a eutanásia nos casos atrozes, pois tanto podemos executá-lo como um ato piedoso em favor do moribundo, como também um ato cômodo sob a hipnose de uma piedade que desfaça uma solução sentimental de nosso próprio interesse. Pergunta: podereis dar-nos um exemplo mais objetivo para compreendermos essas vossas acessões à ajuda? Há famílias que, por ignorarem as finalidades retificadoras da lei do karma, quando se vêem presas por alguns anos juntos ao leito do parente ou do amigo sofredor, impossibilidade de salvação, sublimam esse acontecimento tão incomodativo e sem solução prática, com a ingênua concepção de que seria melhor a sua morte do que sofrer tanto. E como são incapazes de um exame de autocrítica, ainda se gabam de que assim procedem, obedecendo a um impulso nobre de caridade para com os outros, fatigadas pela excessiva escravidão junto ao leito do doente incurável, além da impressão má que lhes causam a sua enfermidade de aflições confrangedoras. Muitas vezes, agravando o orçamento da família, pode nascer no subjetivo de certas almas a ideia piedosa de que será melhor que Deus leve o doente do que fazê-lo sofrer tanto. Entretanto, ignoro que, como disse Jesus, nem ao menos um simples passarinho morre sem que seja a vontade de Deus. Assim como tudo que acontece em nossas vidas sempre obedece a um senso de sabedoria e justiça superiores, examinando-se
certos enfermos incuráveis à luz de sua responsabilidade kármica, verifique-se que muitos deles não passam de antigos provedores de estropolias, rapinagens ou planos maquiavélicos em encarnações anteriores, acontecimentos com as quais também deve ter se beneficiado aqueles mesmos familiares que a lei juntou pelo mesmo sangue terreno e agora cercam aflitos e desesperados os leitos de padecimentos atrozes do seu parente. Sob o meu fraco entendimento, matar por piedade não passa de matar por ignorância, delito que o seu piedoso autor não escapará de retificar no futuro, em face do coeficiente moral do atual cidadão terreno. Suas dores muito acerbas poderão garantir-lhe a compreensão do valor da vida humana, porque o auxiliam a proceder à sua mais eficaz recuperação dos bens desperdiçados no pretérito. Pergunta: os médicos que praticam a eutanásia, visando exclusivamente a acabar com o sofrimento atroz do cliente incurável, também ficarão comprometidos perante a lei do karma, a lei kármica, Atanajudo. Cortar o fio da vida não é atribuição dos médicos, nem de piedosos que se arvorem no direito de interrompê-lo num curso da enfermidade benfeitora. Sem dúvida, todo aquele que extingue a vida coloca-se em débito com a lei do karma, que é o divino processo de vigilância e regulamentação do melhor aproveitamento da onda da vida, através das coisas e dos seres. Os médicos não têm o direito de agir discricionariamente contra desígnios divinos que ainda desconhecem. Não lhes cabe praticar eutanásia em caso algum, embora ignore que as longas agonias significam oportunidades retificadoras do espírito. Mesmo a pedido do enfermo, a eutanásia sempre significa uma violência contra o patrimônio espiritual, seja qual for o motivo invocado por parte daquele que o solicita ou pratica. Que sabe a ciência dos homens sobre os objetivos insondáveis de Deus? Pergunta. Podereis nos esclarecer melhor sobre uma necessidade de agonia atroz até o derradeiro segundo de vida? Atanagildo. Algumas vezes há espíritos que se decidem a expiar de uma só vez todas as suas mazelas acumuladas no perispírito. Então, em lugar de se submeterem a 2 ou 3 encarnações terrenas para sofrer a expurgação gradativa dos tóxicos em prestações suaves, preferem tentar a prova decisiva na sua existência, esgotando esses tóxicos definitivamente de sua organização perispiritual através do processo cáustico das horas de sofrimento atrozes. Durante prova tão acerba, o espírito fica obrigatoriamente dominado e entregue à sua própria dor, voltando para dentro de si mesmo e centralizando toda a sua força dinâmica a fim de poder suportar o sofrimento nas suas entranhas orgânicas. Submete-se assim à intensa concentração psíquica e vigorosa introspecção mental, desinteressando-se e se desligando da fenomenologia do cenário do mundo material. Nessa fase aguda de convergência espiritual obrigatória sobre si mesmo, as toxinas das culpas passadas tendem a se desagregar pela energia do psiquismo dinamizado no interior do enfermo. À medida que se utiliza do seu envoltório perispiritual, a luz interior que há em toda a alma, projetando-se cada vez mais com expansividade, carboniza e desintegra as toxinas, miasmas e os vírus atraídos do astral inferior. Pergunta: como poderíamos imaginar esse fenômeno de concentração de energias que aumenta para o espírito o poder desintegrador das toxinas? Atanagildo. Podemos imaginar o fenômeno comparando a lente que faz convergir os raios solares para determinado ponto, centuplicando-lhe o poder desintegratório na matéria. É preciso que a alma, quando submetida a sofrimentos atrozes, aproveite toda a concentração psíquica até o derradeiro segundo, pois durante esse fenômeno doloroso ocorre a drenação tóxica do perispírito. Então o corpo físico se transforma numa espécie de mata-borrão, absorvente do veneno vertido pelo psiquismo doentio. Quanto mais tempo pendurar a enfermidade, tanto maior será a quantidade de toxinas que se materializam no organismo carnal, para depois se dissolverem no meio da sepultura terrena.
se for cortado o fio da vida antes de seu último processo drenatório, já previsto bem antes da encarnação do espírito, este terá de retornar ao astral impregnado ainda de resíduos tóxicos, que hão de lhe exigir nova experiência carnal futura, embora a realização em menor prazo, a fim de completar a expurgação interrompida pela imprudência da eutanásia. Daí, pois, a grande responsabilidade daquele que pratica a eutanásia, porquanto, além de se comprometer com a lei kármica, que não autoriza a redução da vida antes do tempo previsto pela técnica desencarnatória, o homicida piedoso ainda ficará comprometido futuramente com o próprio espírito que ajudou a se libertar antes do prazo determinado pelo seu programa de retificação kármica. Pergunta: supondo que tivesseis de reencarnar na Terra para resgate de faltas, por meio de sofrimento atroz, mas sabendo que a vossa família terrena seria levada a conseguir a eutanásia, para vos livrar da agonia, justamente quando mais necessitasseis desse sofrimento, que providência poderia tomar? Atanagildo: irei narrar o que aconteceu comigo por volta do século XV, quando resolvi me libertar definitivamente de um fardo kármico aflitivo, fruto de minhas faltas passadas. Corajosamente aceitei uma nova encarnação de atrozes sofrimentos para os últimos dias da vida terrena, a fim de purgar em uma só existência o tóxico psíquico do perispírito. Em lugar de passar 2 ou mais existências sob um resgate kármico de horas menos cruciantes, optei por uma encarnação mais dolorosa e aflitiva, mas que sabia ser a mais eficiente para a cura o ajuste de minhas impurezas passadas. Entretanto, após os testes mentais para se conhecer a natureza psíquica dos membros que constituiriam a minha família carnal, verificou-se que eles seriam francamente favoráveis à eutanásia, caso eu tivesse de enfrentar terríveis padecimentos incuráveis. Tratava-se de espíritos pacíficos, mas ainda ignorantes da verdadeira realidade da vida espiritual, e portanto facilmente vulneráveis às insidiosas sugestões dos espertalhões das sombras, que tudo fariam para me prejudicar na hora da purgação dolorosa, como realmente o fizeram, tentando desencarnar-me pela eutanásia. No entanto, os mentores do meu destino haviam garantido o êxito de minha purgação kármica, conforme planejada, assegurando-me que disporiam de recursos eficientes na hora dolorosa, para que eu pudesse sobreviver até o prazo marcado. Reencarnei no seio de uma família que, em virtude de sentimentos piedosos exagerados, era francamente simpática à eutanásia. E ali vivia até os 41 anos de idade, como um dos mais ricos proprietários do lugar. Gozava de relativa saúde, mas no âmago da alma bem que sentiu a eclosão de uma enfermidade insidiosa, a se alastrar continuadamente pelas minhas entranhas, pronunciando grande sofrimento. Naquele tempo os recursos médicos eram mínimos. 3 anos depois eu atingi a fase atroz que fora prevista antes de reencarnar, e que fazia parte do meu plano de provas terrenas. Na inconsciência da carne, e ignorando o bem trazido pela enfermidade, tentei o alívio e a cura com as tisanas e poções sedativas, que eram insuficientes produtos da medicina da época. Terrível inflamação tomara conta dos meus intestinos e do fígado, sem esperança de cura, agravando meu sofrimento por forte compressão que sentia na região do duodeno, o que me dificultava a nutrição, que tanto se fazia necessária para atender-me ao corpo, em contínua decadência. Houve momentos em que de bom grado eu teria ingerido algum tóxico violento que alguma alma piedosa quisesse me oferecer. O meu rosto ficou malicento, a circulação periclitava e os meus pulmões arfavam dia e noite. Enquanto eu sufocava os gemidos colocando entre os dentes uma almofadinha de seda que os meus familiares mergulhavam incessantemente em uma vasilha cheia de um líquido amargoso e de pouco alívio. Olhos esbugalados, fitos no forno do aposento luxuoso, dedos crispados, tentando se agarrar aos relevos do rico leito de mogno,
eu lutava com os primeiros espasmos beliciosos, pelos quais a medicina moderna teria reconhecido alguns fragmentos do tecido hepático em lenta decomposição. Vivi um quadro mórbido desesperador, capaz de confranger os corações mais empedernidos. Não tardei em comprovar pelos olhares angustiosos de minha esposa, filhos e nora, genro e outros parentes o grande sofrimento e a imensa piedade que lhe tomava a alma. E quando meus padecimentos atingiram o clímax da tolerância humana, ocasião em que o curandeiro da época sentenciou achar-me irremediavelmente perdido, percebi que entre todos os meus familiares já se havia entabulado um entendimento firme e decisivo para a extinção das minhas dores pungentes. Compreendi que fora condenado à morte, graças à piedade excessiva dos meus parentes, que não podiam lobrigar a razão de tanto sofrimento, que considerava injusto para com que fora um amoroso chefe de família. Preferi então libertar-me daquela angústia de uma vida inútil declarada perdida. Intimamente não escondi certa satisfação mórbida ao pressentir a decisão da eutanásia, pois os meus gemidos já atravessavam a espessura das paredes e ecoavam lá fora, inquietando os próprios empregados da jardinagem. Sem poder recordar o programa que eu mesmo aceitara no espaço, desejava livrar-me daquele inferno de dores. Então fraquejei em minhas energias, deixei-me abandonar completamente às angústias, acervos do sofrimento cruciante. Mas os meus amigos do além velavam pelo êxito completo da prova dolorosa, em meu exclusivo benefício espiritual. Só depois de desencarnado é que pude então avaliar a eficiência da assistência que me fora proporcionada por esses espíritos amigos que passo a passo observaram a minha via crucis, tudo fazendo para neutralizar as sugestões das trevas e ajudarem-me a completar o escoamento das toxinas agressivas com a consequente purificação do meu perispírito. Quando os meus apiedados parentes decidiram ministrar uma forte dose de arsênico, ainda faltavam 56 horas de dores cruciantes para eu encerrar a purgação dolorosa, sem qualquer alívio previsto no meu programa reencarnatório. Então o alto, por meio de recursos indiretos, entrou em ação a tempo e a contento. Um dos meus filhos chegara com a alvissareira notícia de que nas colinas de San Martini, perto das florestas de Eslovênia, havia um monge curandeiro que praticara os mais espantosos milagres, entre os quais haver curado um certo conde da região, que sofrera de enfermidade parecida, a que me liquidava, embora fosse sábio que tal região era infestada de muitos foragidos da justiça e bando de malfeitores que assaltavam os viajeiros desprevenidos. Meu filho mais velho, em companhia de apenas 2 criados, e o cocheiro colocou-me sobre macios colchões e em cômoda carruagem. Seguimos caminho para, depois de algumas horas, podermos alcançar o local onde morava o monge. Chegados às imediações do local, a carruagem precisou ficar com o cocheiro ao sopé de uma colina, por não ser possível fazê-lo subir o caminho íngreme, e por isso meu filho e os 2 criados improvisando uma maca com paus e cipós colhidos no mato, transportaram-me para cima do outeiro, para o cimo do outeiro. Poucos minutos depois, ao atravessarmos uma selva, caiu de improviso sobre nós um bando de maltrapilhos armados de paus e pistolas, imobilizando-nos em rápidos minutos. Foi-nos proposto então um pagamento de certa quantia para que nos deixassem livres e pudéssemos prosseguir o caminho. Meu filho mais velho teve de retornar velozmente a casa a fim de providenciar o vultuoso resgate, enquanto eu e os 2 criados éramos conservados como reféns que deveriam ser trucidados ante a primeira comprovação de que houvesse sido dado aviso no caso à justiça local.
Os assaltantes eram obrigados a mudar de local por várias vezes, receando as batidas costumeiras das forças legais que andavam ao seu encalço para o que os seus espiões avançados davam aviso no devido tempo. Quando tal acontecia, eu e os 2 criados éramos levados para um lugar distante, em companhia dos assaltantes, para que os criados pudessem indicar ao meu filho, quando este regressasse com o dinheiro, o local em que nos achávamos escondidos. Mas a polícia estava apertando o cerco aos bandidos, apesar de nenhum aviso ter sido dado por meu filho, o que estava obrigando os assaltantes a uma fuga rápida do local. Então deliberaram trucidar-me antes de me abandonarem na floresta, pois já estavam cansados de tanto me transportarem de maca, de um lado para outro, durante as apressadas fugas anteriores, os quais, além de me sacudirem o corpo, causando-me dores horríveis, ainda me obrigavam a vômitos incoercíveis, mesclados de retalhos amarelecidos do fígado. Eu já estava inconsciente do mundo exterior. Embora com os meus sentidos psíquicos muitíssimo aguçados, absorvendo sem alívio todo o conteúdo da dor que me corroiam as entranhas. Sem dúvida, os salteadores adivinharam que eu teria poucas horas de vida, ou então um surto de medo os demoveu das intenções homicidas, pois, após despojarem-me de tudo, até das roupas externas de veludo, ali me abandonaram impiedosamente, fugindo pela mata. Então senti como que uma terna voz a me falar aos ouvidos, sugerindo-me coragem e resignação e garantindo-me o benefício da prova final, que se manifestava cada vez mais lancinante. E a lei kármica se cumpriu, ao mesmo tempo que o meu programa doloroso também se efetivava em toda a sua planificação espiritual. Sofri fome, sede e frio, vertendo suores biliosos, enquanto expelia fibras duodenais e pedaços de fígado. Guardava a perfeita sensação de que um gênio do mal amarrava em um corpo com arame farpado, fazendo sangrar as carnes, e depois enfiava aguçado punhal no meu ventre, fazendo a arma subir lenta e sadicamente por todo o trajeto intestinal, até romper o duodeno para dilacerar o fígado e depois escavá-lo e extrair pequenas porções que depunha do meu estômago, e eu os lançava fora. Já havia perdido as esperanças de que alguém me socorresse, quando de súbito senti inexplicável alívio em todo o meu organismo e clareou minha vista. Então vi à minha frente as figuras de meu filho e dos criados, curvados sobre mim com os olhos rasos de lágrimas, tentando erguer-me a cabeça afogada dos detritos da própria carne. Nada lhes pude dizer, apenas esboçando um sorriso, esvaziou-me o último alento de vida e me desprendi definitivamente para o além. Mais tarde vim a saber que havia decorrido exatamente as 56 horas de padecimentos atrozes que ainda faltavam para completar a minha prova kármica, quando as forças do bem interviram para evitar a eutanásia e demolir os projetos sombrios do astral inferior. E ali no mesmo local onde desencarnei pelo sofrimento escolhido antes de nascer, meu filho atirou fora a porção de arsênico que deveria libertar-me antes dos padecimentos atrozes. Devo à incessante insistência espiritual dos meus amigos desencarnados o benefício de haver completado essa existência e esgotado no século XV da Terra uma das mais fortes cargas de tóxico nocivo à minha edumentária espiritual. A vida além da sepultura, Ramatiz Atanagil do Exílio Mais.